Boa noite, amigos! Bem-vindos à nossa meditação semanal levemente. E como vocês estão hoje? Espero que estejam tendo um bom dia. Eu ainda estou em outro fuso horário aqui, mas vou começar rápido porque já tenho umas coisas para falar dessa sessão. Bom, nessas sessões aqui no Instagram e também no site levemente.org, a gente já usou algumas vezes a meditação usando mantras como objeto. Então, no tipo de meditação que usa mantras, a gente usa uma frase que repetimos mentalmente. Então, conforme você repete o mantra, o intuito é chamar para a consciência algum conteúdo específico. Podemos chamar memórias, sentimentos, pensamentos, e aí a gente usa esse conteúdo que apareceu como o objeto de meditação. Observando a nossa mente, né, a nossa experiência e as nossas reações ao que apareceu. Então, isso é muito útil para cultivar certos sentimentos, como compaixão e empatia. Se você já tentou meditar com a compaixão, usando a meditação meta, ou também chamada de loving kindness, que a gente já fez aqui, você pode ter achado difícil chamar a compaixão ou direcioná-la para você ou para alguém. Então, você pode ter pensado que você ou essa pessoa não merece compaixão, pensar que você ou a pessoa fizeram coisas que mostram que você não são uma boa pessoa, por exemplo. Então, é para isso que a gente usa a meditação de hoje, para explorar essas histórias sobre você ou outras pessoas não serem merecedoras de receber compaixão. Essa meditação é sobre se libertar das histórias que você conta para você mesmo. Então, para isso, hoje, a gente vai usar frases para cultivar o sentimento de perdão. O perdão, ele é um sentimento importantíssimo na tradição budista. Isso porque eles dizem que a grande causa do sofrimento humano é resistir à experiência, resistir à mudança natural que acontece a cada momento na nossa mente. Então, cultivando o perdão, não só por pessoas, mas perdão pelos conteúdos que surgem na sua consciência, é essencial para libertar desse sofrimento. Então, por exemplo, um exemplo prático. Imagina que você está andando na sua casa e bate o dedinho na quina. Então, com uma mente acostumada a meditar e perdoar, você imediatamente se perdoa por não ter prestado atenção e batido o dedo. Você perdoa a dor, porque ela está ali. Você perdoa que agora você está irritado. Ou seja, você não resiste à sua experiência do momento, você aceita, porque é o que você tem e nada mais. Então, mesmo quando você resiste, você não tem o poder de voltar no tempo e não bater o dedo, nem o controle de parar a dor ou a sua irritação. Então, mesmo quando dói, quando você recebe essa dor com o perdão, ela só dói e não tem todas as histórias e conceitos associadas a ela. Isso diminui demais aquele sofrimento momentâneo. Claro que tem vezes que a gente perdoa alguém ou alguma situação, mas a gente sabe na nossa intuição que essa pessoa nos faz mais mal do que bem. Você pode perdoar e se afastar. Mas se você não perdoar, o que resta é só o apego e o sofrimento. Então, como que vai ser essa sessão de hoje, né? A ideia é você focar na sua respiração enquanto repete os mantras e observa as frases sobre o perdão na sua mente. Então, enquanto você repete as frases, pode ser que apareçam memórias, histórias para você. Se isso acontecer, você observa essa memória, porque a sua mente está associando ela com o sentimento de perdão. Aí, sem analisar muito a situação que surgiu, você tenta simplesmente perdoar ela. Pode ser que seja difícil chamar o sentimento de perdão, ou pode ser que não apareça nenhuma memória para você. Por isso, essa meditação precisa de paciência. Se nada acontecer, você não precisa forçar. Só continua focado na respiração e repetindo as frases. Sua mente vai tentar te distrair de todo jeito que der. Pode fazer aparecer sentimentos, ideias, pensamentos aleatórios, porque a mente está confortável, se segurando nos apegos e aversões que já conhece. Então, todo o intuito de meditar é aprender a se mover com o fluxo da mudança constante de cada momento,
sem resistência, porque é impossível resistir à experiência de estar vivo. Você não consegue mudar a sua experiência. Então é isso que eu queria dizer nessa introdução. Espero que não tenha sido muito rápido, mas é porque eu queria só dar um contexto aqui antes da gente começar. Então vamos ficar numa posição confortável e repetir os mantras. Meditando. Hoje, comece se conectando com o ar no seu corpo. A respiração e o ar entrando e saindo, mexendo seu corpo. Se conecte ao silêncio que está em você, nesse silêncio de estar aqui e agora. Respire e note o ar entrando pelo nariz, mexendo suas narinas, enchendo o peito e a barriga e saindo. Repare a temperatura do ar quando entra pelo seu nariz e quando sai. E repita mentalmente a frase do mantra do perdão. Eu me perdoo por não compreender. Eu me perdoo por não compreender. Você se perdoa por não compreender o quê? Por não compreender uma situação ou algo que aparecer na sua mente. Eu me perdoo por não compreender. No passado, você agiu negativamente em algumas situações, antes de saber o que realmente se passava. Você reagiu e se arrependeu. Todos nós agimos com as informações que temos, sem nunca compreender a situação inteiramente. Isso às vezes traz culpa e remorso. Continue repetindo o mantra. Eu me perdoo por não compreender. Eu me perdoo por não compreender. Quando você perdoa, você se liberta do apego de querer que as coisas sejam de um jeito específico, de querer que tudo funcione do jeito que você quer. Quando você perdoa, você para de lutar com a realidade. Eu me perdoo por não compreender. Deixe as coisas aparecerem para você naturalmente. Não precisa forçar nada a acontecer. Só repita o mantra. Eu me perdoo por não compreender.
Em seguida, repita o próximo mantra do perdão. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Se alguma memória dolorida aparecer na sua mente enquanto você pensa no mantra, você perdoa isso também. Relaxe e continue a meditar. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Continue com a sua intenção de perdoar. Perdoe qualquer memória ou história que aparecer na sua consciência. Perdoe qualquer coisa que tirar sua atenção da meditação. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Você agiu errado em alguma situação. Bem-vindo a estar vivo. Nesse momento você só tem o aqui e agora. O passado são histórias. Tente não se envolver nas histórias que você conta. Volte para o mantra e para o sentimento de perdão. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Sentir sentimentos tristes não é algo ruim, é só uma parte da experiência de ser um humano. Não é necessário rejeitar. Perceba que os sentimentos estão ali e os perdoe. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Você não precisa se apegar a memórias ruins, mas elas têm que aparecer para que você possa perdoar. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Você julga isso ou aquilo, condena isso ou aquilo, discute sempre sobre as coisas que você se apega ou rejeita. Você não precisa fazer isso. Continue repetindo o mantra e observe as suas reações. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros. Eu me perdoo por causar dor a mim e aos outros.
Muito obrigado por completar a sessão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que fazendo a meditação do perdão, pode ser que não tenha vindo muita coisa na sua mente dessa vez. E é normal que a mente resista, sabe? Você tem que ter paciência, continuar praticando para ir desenterrando as coisas do seu subconsciente devagar. Esse estado mental de perdoar e aceitar o que aparece na mente não é algo para se fazer só durante a sessão de meditação. É uma prática que você sempre deve fazer. Praticar no trabalho, com a sua família, com seus amigos. Praticar não ficar na defensiva, simplesmente escutar e observar a sua reação. Observar o que você pensa. Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem conversar mais sobre as suas percepções e experiências dessa sessão, pode me mandar mensagem. Que é sempre bom fazer uma reflexão quando a gente tem experiências novas na meditação. E você pode acessar o site levemente.org, que está todo reestruturado. Lá tem muitos recursos e vários tipos diferentes de meditação e de experimentos mentais para te ajudar. Então não desista da sua prática, continue na sua jornada de cuidar da mente, você não vai se arrepender. E eu espero que vocês tenham um bom resto de dia e eu vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente.